Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos fazer uma análise fundamentalista utilizando os demonstrativos financeiros da empresa, e desses demonstrativos nós conseguimos retirar alguns índices de análise para verificar, fazer uma base como que está a situação financeira da empresa. Bom, aqui a gente tem a liquidez geral, aqui a gente verifica o nível de solvência geral, ou seja, o poder de pagamento das suas dívidas, tanto de curto quanto a longo prazo, utilizando os seus recursos no ativo da empresa, né? Ou seja, seus bens e direitos a receber. Ou seja, o que a empresa tem de ativo, qual é a capacidade desse ativo de pagamento das suas obrigações. Se estiver acima do patamar de 100%, quer dizer que o volume financeiro que a empresa tem de ativo é superior às suas obrigações, que é um aspecto positivo. Então, o ideal é sempre que esteja acima, e sim esteja acima dos 100%, que é o que ocorre aqui do ano inteiro de 2021, sempre esteve acima de 100%, ou seja, o seu ativo sempre teve capacidade superior ao de pagamento das suas obrigações, tanto de curto quanto a longo prazo. Bom, aqui a gente tem a liquidez corrente, aqui a gente verifica a capacidade do ativo de curto prazo para pagar as suas obrigações a curto prazo, ou seja, dentro do período de 12 meses. É a mesma ideia se estiver acima do patamar de 100%, e é o que ocorre aqui no ano inteiro de 2021, sempre esteve e está numa tendência de alta, ou seja, nesse ano de 2021, a capacidade de pagamento do ativo a curto prazo em relação às obrigações a curto prazo vem aumentando, está acima do patamar de 100% e está numa tendência de alta, ou seja, a capacidade de pagamento do ativo na empresa vem aumentando período pós-período. Bom, aqui a gente tem o índice de liquidez seca, aqui a gente vai afunilando mais a análise. A gente utiliza apenas as contas do caixa e das contas correntes da empresa, do ativo circulante, e verificar qual a capacidade de pagamento desse capital que a empresa já tem disponível para honrar os seus compromissos a curto prazo. A ideia é a mesma se tiver acima de 100%, quer dizer que a empresa tem mais caixa do que obrigações a pagar, mas raramente a empresa tem mais caixa do que as suas obrigações a pagar, porque a empresa deixa, hoje não é comum a empresa deixar seu dinheiro parado em caixa, e ela utiliza o dinheiro para financiar suas operações. Então o volume de caixa da empresa dificilmente, raramente vai superar o total de dívidas da empresa. Então aqui o ideal é sempre estar numa tendência de alta. Teve umas oscilações aqui abaixo de 100%, o maior patamar foi 70%. E está numa tendência, teve um aumento aqui de do segundo trimestre de 2021 para o terceiro, e teve uma pequena correção aqui no quarto trimestre de 2021. Mas o índice de liquidez seca ele vai afunilando, mas ele não é tão importante assim. O ideal é sempre levar em consideração o liquidez geral e o liquidez corrente. Agora, se a empresa tiver mais caixa do que obrigações a pagar, então o cenário é excelente, mas é raro de isso ocorrer. Bom, aqui a gente tem a participação de capital de terceiros. Aqui a gente consegue analisar o volume de obrigações da empresa em relação ao seu patrimônio líquido. Então a gente verifica que se estiver acima de 100%, quer dizer que a empresa tem mais dívidas com terceiros do que capital próprio investido na empresa. Só para ficar fácil o entendimento, para quem não tem uma noção contábil, o patrimônio líquido e o capital de terceiros são todos os recursos que ficam no lado do passivo, que é a origem dos recursos que são aplicados na empresa. Então o capital, o passivo fica alocado da onde é a origem dos recursos que estão financiando a empresa. Então lá a gente consegue verificar qual o volume financeiro que está financiando o ativo, a origem desse recurso, se é através de recursos de terceiros ou através de bancos, financiamentos, empréstimos e financiamentos, ou recursos próprios, que está alocado no patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. O ideal sempre é que seja a maior parte do volume financeiro esteja alocado no patrimônio líquido, ou seja, a empresa esteja trabalhando mais com os recursos próprios, porque é um capital que não tem custos. Já os empréstimos e financiamento
é um capital que contém custos de juros que acaba impactando diretamente aí no resultado da empresa. Aqui, fazendo a análise do gráfico, se tiver acima do 100%, quer dizer que a empresa, então aqui ó, o terceiro trimestre o primeiro trimestre ao terceiro trimestre, a empresa está sendo mais financiada com recursos de terceiros, principalmente aqui o primeiro e o segundo trimestre, está um volume altíssimo de recursos. Comparado ao patrimônio líquido, recursos de terceiros é altíssimo, ou seja, praticamente 3 vezes mais do que o recurso aplicado através de recursos próprios. Porém, esse cenário veio mudando aqui no terceiro trimestre e 2021, no quarto trimestre de 2021, a empresa está sendo mais financiada com recursos próprios do que com recursos de terceiros, mas está praticamente 50%. 50% está sendo financiado com recursos de terceiros e 50% está sendo financiada através de recursos próprios. Bom, aqui a gente tem a composição do endividamento, a gente verifica, aqui é a questão de uma análise de fluxo de caixa. Aqui a gente faz uma análise para verificar qual o volume financeiro que está alocado da dívida total da empresa, qual o volume que está alocado a curto prazo, qual o volume que está alocado a longo prazo. Visando a questão, o aspecto de fluxo de caixa, o ideal sempre que o maior volume da dívida da empresa esteja alocado a longo prazo, ou seja, acima de 12 meses, porque assim a empresa tem tempo suficiente de receber dos seus clientes, das vendas a prazo, fazer seu estoque girar, gerando caixa e honrar esses compromissos com tranquilidade. Se a empresa ela tem a maior volume de dívida da empresa está alocado a curto prazo, então corre um grande risco aí da empresa não ter dinheiro suficiente para poder honrar essas dívidas e ela ter que captar mais empréstimos e financiamentos, ir no mercado, fazer captação de crédito, capital de giro para poder honrar esses compromissos, e vai virando aquela bola de neve. E analisando aqui a composição do endividamento da 3 tentos, né, a gente consegue verificar. Se estiver acima de 50%, quer dizer que o maior volume da dívida da empresa está alocado a curto prazo e o menor volume a longo prazo. E é o que está ocorrendo aqui na 3 tentos, a gente já consegue analisar que o maior volume da dívida da empresa está alocado a curto prazo, porque está no volume, está no patamar daqui de 90 a 85%. Então a gente consegue analisar tanto patamar entre 85% a 90%. Então quer dizer que a maior parte do volume de dívidas da empresa que ela tem que honrar está alocado a curto prazo. Então a empresa, para poder honrar esses compromissos, ela precisa ter um alto giro aí do seu fluxo de caixa para poder gerar caixa suficiente para honrar esses compromissos. Bom, aqui a gente tem o giro do ativo. Aqui a gente verifica qual o volume que foi investido no ativo total da empresa, qual o volume que virou vendas, o percentual que virou vendas. E aqui a gente consegue verificar que quanto maior, melhor. Está numa tendência de alta aqui, se a gente pegar aqui desde o primeiro trimestre ao quarto trimestre. Teve uma leve correção aqui no terceiro para o quarto trimestre, mas bem baixa. E a gente consegue verificar no total aqui uma tendência de alta. Ficando aqui no patamar de 25% a 37% aproximadamente. Então aqui a gente consegue verificar numa média aí que do total de 100% do que foi investido no ativo total da empresa, aproximadamente 33%, fazendo uma média aqui, 33% está se transformando em vendas. Bom, aqui a gente tem a margem operacional, aqui a gente verifica a lucratividade operacional da empresa em relação ao seu volume de vendas. A empresa teve lucratividade, veio numa alta aqui do primeiro trimestre para o segundo trimestre, mas veio numa tendência forte aqui. Então a margem operacional da empresa em relação às suas vendas totais vem numa tendência de baixa. Isso aqui é um aspecto negativo, porque isso aqui é a margem de lucratividade da empresa. Então a margem de lucro da empresa vem numa tendência de alta. Vamos verificar isso nos próximos períodos. Tem um retorno aqui para voltar a seguir uma tendência de alta. Bom, aqui a gente tem a rentabilidade operacional do ativo. Aqui a gente consegue verificar o percentual do que foi investido no ativo, qual virou margem de lucro operacional da empresa. Seguir uma tendência de alta aqui no primeiro ao segundo trimestre, que vem numa tendência de baixa aqui, fechando num patamar aí próximo de 1,75%.
Bom, aqui a gente tem a rentabilidade operacional do patrimônio líquido. Então a gente verifica aqui do total que foi investido pelos sócios acionistas, qual é a sua participação no resultado operacional da empresa, na margem operacional na margem de lucro operacional da empresa. Bom, seguiu aqui do primeiro para o segundo trimestre, foi um período muito bom, vinha numa tendência de alta, mas aqui a partir do terceiro trimestre ao quarto trimestre está numa tendência de baixa também, fechando aqui um patamar de 3% aproximadamente. Bom, pessoal, terminou a análise aqui. É uma análise rápida, espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. E não esqueçam de deixar um like, deixar um feedback também e a sua opinião sobre a empresa. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.